Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Meu nome é Claudimir Bezerra e nós estamos aqui para mais um vídeo de toda a nossa semana, amém? Vamos continuar hoje o livro de Jó, o capítulo 1 e o capítulo 2 de Jó, que relata ali, vamos dizer assim, um tira-braço ali, um braço de ferro entre Deus e Satanás, né? Onde Deus ali provoca, é Deus que provoca essas coisas todas, você veja bem, é Deus que cutuca Satanás, provocando ele, mostrando para ele que Jó é um homem decente, um homem totalmente de coração virado para Deus, um homem bom, um homem que tem riquezas, um homem que tem posses, uma família grande e unida, e que, acima de tudo, obedece às leis de Deus e é liberado por Deus para que ele possa tocar na vida de Jó e causar coisas terríveis na vida de Jó, para ver se Jó realmente amava a Deus acima de todas as coisas ou as coisas acima de todo Deus, né? Então, vamos lá para o nosso segundo capítulo, onde continua aqui mais uma investida de Satanás contra Jó e contra Deus, né? Na primeira ele falou que como que Jó, né, seguia Deus só pelas coisas. Ele foi lá e tirou a família de Jó. Depois ele foi lá e tirou os bens de Jó. Deixou Jó sem filhos e sem bens, sem empregados, sem ninguém, sozinho com a sua mulher ali. E aí ele vem agora dizer que Jó só tem respeito por Deus porque ele tem saúde boa, porque ele goza de boa saúde. Se não fosse isso, Jó já tinha cuspido na cara de Deus, já tinha revoltado-se contra Deus. Então vamos ler. Jó capítulo 2 diz assim: Num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-te diante do Senhor, veio também Satanás, entre eles, apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: De onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: De rodear a terra, passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele, para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele. Um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: Você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Você está vendo? Aqui nós continuamos aprendendo que foi Deus quem instigou ali a Satanás, provocando essa guerra, vamos dizer assim, essa guerra espiritual, essa guerra mental, e colocando Jó no meio das coisas, coitado. Jó não tinha nada a ver com isso, mas como que ele era um homem íntegro, como diz Deus, né? Você reparou o meu servo Jó? Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal, para testar mesmo, até o fundo, se realmente Jó era um homem íntegro e se desviasse do mal, e se desviava do mal. Assim Deus faz comigo e com você, irmão, sabia? Assim Deus faz comigo e com você. Será que a gente aguentaria tanta enfermidade, assim, tanta perca, num único dia, num único tempo? Será que a gente aguentaria? Hoje, se você vê as pessoas tão apegadas ao materialismo, as pessoas querem ter. Tem um carro que é 2, tem 2 que é 3, que é o do ano passado não serve mais, é hoje. O celular tem que ser daqui 3 meses, trocar a roupa e tudo assim. Queremos ter. E nos preocupamos de maneira nenhuma com as coisas de Deus, com as coisas do alto, como Jesus falou pra gente. Buscar primeiro as coisas do alto. Que coisas são essas? Os ensinos de Deus, as maravilhas de Deus, as correções, os caminhos de Deus, todos os ensinos que a Bíblia, poderosa palavra de Deus, nos ensina. E nós colocamos ele sempre em último lugar. E aí quando vem uma coisa, pode ser a mais pequena possível, porque nós
Não aguentamos nada. Você sabe por quê? Porque há muito tempo atrás não tinha tantas distrações. O problema hoje é distrações. Você fica com a Bíblia aberta na sua frente, mas com o celular na mão. Você fica com a Bíblia aberta na sua frente, mas com o olho na televisão. Você se distrai de um monte de coisas, enquanto Jesus está ali, ó, na sua frente, tentando acertar a sua vida, arrumar o seu caminho, mas não. Nós estamos preferindo as distrações, as diversões, que nós achamos que nós somos, por nós trabalharmos a semana inteira, nós realmente achamos que nós precisamos nos divertir no final de semana. Em qual parte da Bíblia existe uma coisa chamada diversão? Aonde você encontra na Bíblia algum versículo que diz que você está aqui na terra e que você trabalha muito e que você precisa se divertir? Aonde? Quem criou isso? Quem criou isso na cabeça do homem moderno? Que ele precisa de entretenimento, de diversão. Ele trabalha demais, oh coitado, então ele precisa se distrair. No tempo antigo não existia isso. Jesus, Deus, veio dizendo que nós devemos trabalhar 6 dias e descansar um. Descansar. Mas nós não descansamos. Nós, homens modernos do mundo moderno, nós não descansamos. Nós pegamos o sábado, que é o dia do descanso, meio, né? E o domingo, que é o dia do descanso, dia do Senhor, dia de ir para a igreja, agradecer o Senhor, louvar o nome do Senhor, dar culto, prestar culto ao Senhor, um culto vivo, que é a nossa vida entregue ali no altar para o Senhor, para nós aprendermos mais, ficarmos mais atentos ao que está acontecendo no mundo, a maldade que cresce sem parar, para o retorno de Jesus, que ele falou que vai vir como um raio, que ninguém vai pegar todo mundo de surpresa. Nós vamos para a baderna, nós vamos para tal diversão. Jesus disse, quando os seus discípulos disse para ele que ele precisava comer, ele disse que o trabalho dele, a comida dele, era fazer o trabalho do seu pai, que trabalha de segunda a segunda, 24 horas por dia. E que eles deveriam fazer o mesmo. E esse Satanás estava fazendo com que Deus tocasse, complicasse a vida daquele homem, para dizer que ele não era bom. Já tinha tirado a vida dos seus filhos. No mesmo dia tinha tirado tudo que ele possuía de bens. Toda a sua riqueza e fortuna foi arrancada dele. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser, mas poupe-lhe a vida, não era para matar. Né? Uma outra coisa que a gente devemos tirar daqui, um recado muito claro que Deus dá para nós aqui. Satanás não tem poder. Satanás não é Deus. Muitas vezes a gente vê as pessoas colocando imagens, né, de Satanás e Deus numa queda de braço, Satanás e Deus. Não. Satanás é um anjo caído, sem poder nenhum contra Deus. Ele é só um anjo criado por Deus. Ele não é um Deus. Ele não tem mesmo poder que Deus tem sobre as coisas. Deus é criador de tudo, até do Satanás, né, que era um anjo. Em Apocalipse diz que Deus vai acabar com todo o mal, Satanás, o diabo, a besta e o anticristo, com o sopro da sua boca. Deus fará e acabou a história deles. Então Satanás é só um cachorrinho poodle segurado na corrente por Deus, que vai passear onde Deus deixa ele passear. Deus usa Satanás para testar a nossa fé e até onde nós podemos aguentar. E até onde realmente nós cremos em Deus. É para isso que serve Satanás. Né? Mas vamos lá. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. O homem ficou
apodrecido, tumores exalando cheiro, exalando pus da planta do pé até a cabeça. Esse homem não estava um negócio terrível, um negócio terrível. Jó, sentando em cinzas, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. E então a sua mulher lhe disse: você ainda conserva a integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Olha só, que mulher maluca, que mulher louca. Ela estava sendo ali também possuída por Satanás, para ainda Jó, em cima daquele todo sofrimento, em cima toda aquela desgraça que estava acontecendo na vida daquele homem, ainda tem a sua mulher maluca para dizer para ele: você não pode ser íntegro, amaldiçoa a Deus, morre, se mata, porque você não tem mais jeito. Olha para você, você está um tumor em vida, você só tem ferida, você é nojento, asqueroso, ninguém quer ficar perto de você, e eu muito menos. Ela desfrutou todos os anos das coisas maravilhosas que Deus deu. Todos os anos da sua vida junto com Jó. Ela se maravilhou com as melhores roupas, as melhores casas, as melhores comidas, né? Tudo ali, centenas de empregadas, não fazia nada, só no bem bom. E nunca orou a Deus. Porque para dizer um negócio desse, ela disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Ela pediu para o marido dela amaldiçoar a Deus, o Deus que até então deixava eles milionário, cheio de saúde, 10 filhos muito bem casados, cheio de saúde, cheio de riqueza. E a primeira coisa ruim que acontece, ela pede para ele amaldiçoar a Deus e se matar. Aonde estava o coração dessa mulher? Será que estava em Cristo? Será que estava em Deus, né? Será que estava em Deus, no Altíssimo, em tudo que Ele estava deixando ela desfrutar? Não, estava tudo nas coisas, tudo nas bênçãos. Ela sim era a pessoa que Satanás dizia que Jó era. Mas Jó respondeu: você fala como uma louca. Louca? Tem que ser louca para falar um troço desse. Tem que ser louca. Não tem fé em nada. Não acredita em Deus, nunca teve fé, nunca acreditou, é maluca. Você fala como uma louca. Temos recebido de Deus o bem. Todo esse tempo. Temos recebido de Deus só o bem. Por que não receberemos também o mal? Jó já estava sabendo aqui que tanto o bem, as riquezas e as fortunas que caía sobre a vida dele, e o mal também que acontecia sobre todos e na vida dele, vinha de Deus, não de uma força separada. Não é o diabo, o outro Deus, inimigo do Deus. Não tem dois deuses. É só Deus. Para nós, em forma de Jesus Cristo, que veio à Terra, o homem Deus. Só existe um, só Deus, que é esse Deus que deu tanto bom quanto mal para Jó. Ele sabia disso, que não existe outros deuses. Existe um Deus, que é o Deus de Israel. Que é o Deus que hoje nós adoramos, cultuamos e amamos. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberemos o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Ele não disse nada contra Deus. Ele sofreu tudo calado. Ele sofreu tudo ali, aguentando tudo aquilo. Claro que depois, quando os amigos dele chegam
E aí eles começam a conversar, os amigos dele começam a dizer que Jó é culpado de tudo aquilo, que Jó é trapaceiro, que Jó foi ladrão, que Jó sempre errou na vida. Jó se lamentou, 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 lamentou e perguntava a Deus tantas e tantas coisas. Mas ele nunca disse contra a soberania de Deus na vida dele. Nunca. Então, eu creio que nós não devemos muito colocar esse livro de Jó como o livro da paciência, né? Todo mundo coloca, olha a paciência de Jó. Não, é a fé de Jó. Porque Jó não foi paciente. Você lê o restante, você vai ver que ele perguntou muito, ele amaldiçoou o dia que ele viveu, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, ele amaldiçoou o útero da mãe dele, ele amaldiçoou tudo. Ele estava com raiva, ele estava enlouquecido, ele não sabia o que estava acontecendo. Né? E então você vê que ele não foi um cara de paciência, ele foi um homem de fé. Em tudo isso, Jó não pecou contra Deus. É isso que nós devemos saber. É isso que nós devemos tirar a lição daqui. Tudo que vem para a nossa vida é de Deus. Tanto mal quanto bem. É tudo de Deus. Porque Satanás não é um Deus diferente que joga maldade em nós. Aí vem o Deus bonzinho e joga bondade em nós. Aí vem o Deus Satanás e joga... Não! É tudo de Deus. Satanás só faz o que Deus manda. Como nós só fazemos o que Deus manda. É assim que é. Nós precisamos estudar a Bíblia. Abrir a nossa mente. Eu e Deus. É eu e Ele. A nossa intimidade com Deus é que faz a gente se converter, o nosso coração se encher de luz, a nossa mente se encher de paz. E nós sabermos realmente quem é esse Deus todo-poderoso, todo maravilhoso, que opera no mundo todo, que não perdeu o controle de nada do que Ele criou. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida. Até mais.